aprende a estar ali à frente da batalha, estar ali, sabe, guerreando, porque sabe e confia que o nosso Deus tem poder para salvar, para curar, libertar. Verdade. E Ele me deu lá em Efésios, que todos possam abrir as suas Bíblias. A palavra desta noite está em Efésios 6:18. Amém? Amém ou misericórdia? Amém. Amém. Misericórdia, porque a minha fugiu. A Bíblia de telefone é um problema sério. Eu falei? Pode ler, minha apóstola. Lê aí, Efésios 6:18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Mais? Não, amém. A gente vê nesse capítulo de Efésios 6:18, ele nos fala que a oração é o caminho apontado por Deus para obter coisas, e a maior razão para a grande ausência na vida das pessoas é a negligência da oração. A gente se negligencia muito quando está passando por uma situação que outrora poderia ter sido resolvida se estivéssemos na posição. E a gente deixa às vezes as coisas acontecerem e rolando, para que depois venha a orar, para que depois levante um clamor a Deus em petição para essa situação. Só que o povo que busca, o povo que ora, ele tem que estar em sentinela 24 horas por dia. Porque a oração, ela tem efeito, ela tem poder. Glória a Deus. Ela pode muitas coisas que a gente nem imagina e nem tem a proporção do que a nossa oração pode fazer quando alcança o trono do Senhor. Obter coisas não é a principal razão da oração, mas é uma delas. Lá em Mateus, vamos abrir o nosso livro, lá em Mateus 6:33. Mateus 6:33. Fala: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e aquilo que Deus quer, Ele lhes dará todas essas coisas. Aleluia. Então, muitas das vezes a gente ora pedindo coisas materiais, coisas, eu não vou dizer supérfluas, né? Coisas que a gente necessita, que a gente tem vontade de ter, e a gente ora pedindo fervorosamente por essas coisas. Só que dificilmente a gente encontra um cristão que ora pedindo a Deus crescimento espiritual. Crescimento espiritual, entendimento, esclarecimento, outras coisas que não sejam materiais, mas que o necessário é o espiritual. E aí, lá em Mateus 6:25, vamos abrir nossa Bíblia em Mateus 6:25. Amém, Mateus 6. Amém. 25. Ele fala, saindo um pouquinho disso aqui que eu estou falando, que é a oração. Ele fala da preciosidade que você é para o Senhor, daquilo que Deus reservou e daquilo que você representa para o Senhor. Por isso eu digo a você, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Veja os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida, depósitos. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu,
dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encontridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem as flores no campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então, é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados, perguntando aonde é que vamos arranjar comida, ou aonde é que vamos arranjar bebida, ou aonde é que vamos arranjar roupas, pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fugi um pouquinho desse tópico que eu estou, porque o Senhor me trouxe, o Senhor me levou em Mateus 6, 25 ao 33, e me mostrou a significância que eu sou, a importância que eu tenho para Ele. E além disso, Ele me diz que eu não preciso me preocupar com as coisas que acrescentam a minha vida, porque disso Ele cuida. Eu preciso me preocupar com as coisas do alto, com as coisas que vêm do reino. São essas coisas que são importantes. O que o meu irmão faz, deixa de fazer, não interessa. Se eu estiver ligada com as coisas do alto, a minha casa é abençoada, e automaticamente eu abençoo a vida do meu próximo. Eu abençoo a vida do meu irmão. Lá em Tiago 4:2, quem puder abrir e ler para mim, por favor. Tiago 4:2. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Amém? Às vezes a gente quer muito as coisas dos outros. A gente quer aquilo que não é nosso, aquilo que não nos pertence. E a gente ora querendo aquilo. A gente ora em prol daquilo que não é pra gente. Quando estamos passando por algum tipo de necessidade, o primeiro passo é a oração. Você vive algum conflito? Tem alguma necessidade agora? Talvez seja uma necessidade física. Você precisa do toque de cura de Deus? Ou talvez seja uma necessidade espiritual. Você precisa do seu poder, sua ajuda, sua sabedoria. Ou talvez seja uma necessidade financeira. Você precisa da sua provisão? Você tem orado por isso? Essa é a pergunta que eu faço esta noite. A igreja tem orado por isso? Filipenses. Quem pode abrir para mim no livro de Filipenses 4:6? Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em todos conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Aleluia. Esse é o objetivo da oração, igreja. Alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Amém. E nos colocarmos em contato com Ele. Glória a Deus. É um momento que você reserva para estar em contato com o Pai e o Pai em contato com você. A oração, ela não só serve para designar alguma coisa, para algo ser aberto sobre as nossas vidas, mas é um momento de intimidade com Deus. É um momento onde você reserva
para falar com o teu Pai. Às vezes a gente passa despercebido durante o dia, durante as semanas, durante os meses, até o ano, e sequer se lembra de levantar a nossa voz e falar com o Pai. E Ele espera por isso. Ele espera esse momento de intimidade. Ele espera que você abra sua boca e diga: ó Pai, agora é o meu momento e o teu momento. Eu não vim aqui somente para pedir, mas eu vim aqui para falar contigo. Para que você fale ao meu coração e para que você ouça as batidas aceleradas do meu coração. Precisamos orar sobre todas as coisas o tempo todo. Efésios 6,18. Quem pode ler para mim, por favor? Amém, Jesus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com todas as orações e súplicas, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aleluia. Amém? Eu vou ler mais uma vez. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Observem o uso das palavras todas, toda e todos. O apóstolo Paulo, na sua carta para Efésios, diz que precisamos orar todo o tempo e nunca desistindo, nunca desanimando. Lá em Atos 12, 5, quem pode ler para mim? Atos 12, 5. 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém. Essa passagem da carta de Pedro, de Paulo, a igreja de Atos, nós podemos vivenciar que aquela igreja, ela estava vivendo uma crise. Por quê? Tiago havia sido morto por Herodes. Pedro foi preso e claramente seria o próximo a morrer. E aí eu pergunto à igreja: o que aquela igreja fez naquela época? Quem sabe? Orou incessantemente. Glória a Deus. O que a nossa igreja tem feito? O que a igreja do Senhor tem feito? Eu pude ver o milagre essa semana na vida da Tayla. Eu sou a igreja. Você é a igreja do Senhor. Aleluia. Ela estava com um filho no CTI, nasceu prematuro, sem probabilidade nenhuma de vida. E eu coloquei a foto dela e da criança no grupo e pedi que todos pudessem estar orando. Eu creio que a igreja orou. Aleluia. E o Senhor respondeu. Eu pude colocar esse milagre no grupo essa semana, porque desde que ela mostrou, desde que ela contou, eu não tenho parado de orar pela vida dela e pela vida do Samuel. E eu pude ver o milagre de Deus na vida dela. Assim, o Senhor tem me ensinado, dentro da minha casa, a estar em constante oração. Aleluia. O Senhor tem me mostrado que não é somente para a vida dos outros, mas tem que ser na minha vida também. Aleluia. A oração, ela começa dentro da minha casa. Aleluia. Por que dentro da minha casa? Porque eu sou a igreja do Senhor. Aleluia. Eu preciso ver o sobrenatural de Deus acontecer, para que eu possa ser o testemunho na vida dos meus irmãos. Não adianta eu entrar naquele lugar, por aquela porta, não ter uma certeza de que o Deus que eu sirvo não vai agir ao meu favor, não vai agir dentro da minha casa. Deus precisa agir em nós,
através da oração, para que isso reflita nas pessoas aqui fora. Aleluia. Só que a palavra diz que eles não oravam de qualquer forma. Eles oravam com paixão. A igreja precisa orar com paixão. Aleluia. A igreja precisa, quando levantar-se clamor, quando pedir para clamar, quando pedir para orar, a igreja precisa orar se rasgando. E há muito tempo, eu falo por mim, eu não orava a Deus dessa maneira. Aleluia. Há muito tempo eu não entrava na presença do Senhor para orar e clamar me rasgando. Sabe por quê? Porque eu orava para o Senhor: Senhor, se estiver acontecendo alguma coisa, se tiver alguém tramando nas minhas costas, mostra. Senhor, faz isso, isso e isso. Senhor, e não sei o que. Quantas coisas fúteis em oração eu fui pedir para Deus, ao invés de entrar realmente na presença e pedir a Deus que mudasse a minha história, que me desse crescimento espiritual, que fizesse eu ser o reflexo das pessoas que precisavam conhecer Jesus. Vemos que a igreja orava intensamente a Deus por ele, Pedro. A igreja não parou de cessar a sua oração. A igreja não desistiu em nenhum momento de clamar por Pedro, de orar pela vida de Pedro. Aleluia. A expressão orava intensamente também pode ser entendida como oração fervorosa ou oração estendida, e a busca ferrenha por algo. Exemplo de algo que cai no chão e você tenta buscar aquilo ali, pegar aquilo ali e não consegue, mas você insiste até você conseguir. Essa tem que ser a nossa oração. Aleluia. Se por um batom, por uma pinça, como foi hoje, a minha pinça caiu na beirada, ontem, aliás, caiu na beirada do negócio do ônibus, e eu ali enfiando a mão, enfiando o palito, enfiando meu pente, eu tirei tudo de dentro da bolsa para poder pegar, e o Senhor falou: tá vendo? A pinça você quer pegar, você se esforça para pegar a pinça, Aleluia. mas não se esforça para chegar até a mim. Glória a Deus. Não se esforça para clamar, para pedir. Não era uma oração qualquer que aquele povo estava fazendo, como um bocejo. Ah, Senhor, ajude Pedro, vai deitar. Às vezes a gente, cansado do dia a dia, vamos orar. Ah, Pai, obrigada, Pai, por esse dia na Tua presença. Eu tomo meus irmãos, tomo a minha casa, tomo meus filhos. Amém. Não era essa oração que a gente está acostumado muitas das vezes a fazer, mas era uma oração sem retroceder. Aleluia. Era uma oração que agia como uma tempestade nos portões celestiais. Aleluia. Você imagina os portões sendo sacudidos, os portões sendo assim, sabe, trepidados, porque um povo lá embaixo estava orando pela vida de Pedro. Glória a Deus. A nossa oração tem que ser assim. Aleluia. O inferno tem que ouvir a nossa oração. Aleluia. A gente tem que entrar na presença do Senhor, já decretando a nossa vitória diante daquela causa que a gente está orando. Aleluia. Somos um povo acomodado. Somos um povo preocupado com a vida dos outros, preocupado em outras coisas que não são as dos céus, a do reino. Glória a Deus. Porque se fôssemos um povo que realmente clamasse e que pegasse o seu tempo, se disponibilizasse a estar clamando por vidas, Aleluia. esse lugar já estaria cheio. Glória a Deus. Aleluia. As nossas casas estariam restauradas. Aleluia. O Senhor falou para mim: sabe por que a sua casa ainda não chegou ao nível que eu quero? Está chegando, mas ainda não chegou.
Porque você é uma mulher acomodada. Porque você espera acontecer para depois orar. Porque as coisas estão acontecendo. Você está preocupada com as outras coisas, mas não está preocupada em ceder um pouco do seu tempo para clamar e para orar e falar comigo. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu decidi orar, meu Deus, o céu se abriu. Glória a Deus. Na terça-feira, então, fui lá para trás, depois do louvor, eu comecei a clamar por essa casa, entregando, sabe, as coisas na mão de Deus, e a resposta foi meu telefone tocar. Eu não posso nem falar ainda, mas vocês vão saber futuramente o que aconteceu. E eu falei, Jesus, somente uma atitude de rasgar meu coração diante da tua presença, somente uma atitude de se achegar a ti, rasgar meu coração e dizer, sabe, em oração, que eu sou completamente dependente de ti. Ele agiu em algo sobrenatural. Glória a Deus. E eu fico, sabe, assim, extasiada, porque eu estou vivendo um tempo de posicionamento na minha vida, onde as coisas precisam entrar no lugar, ou elas vão entrar no lugar. Eu creio que não é só na minha vida, é na vida do povo de Deus. Aleluia. É na vida do povo que realmente busca a palavra. Glória a Deus. Esse lugar é um lugar santo. É um lugar onde a presença do Senhor, ele é constante. Aleluia. Quando aquelas portas estão abertas, o Espírito Santo de Deus, ele já está aqui. Aleluia. Existem algumas coisas que acontecem na nossa vida, que se você não vigiar, irmão, infelizmente, Deus, o próprio Deus, ele vai chamar a sua atenção. Não como castigo, mas como forma de amor, para que você entenda que é necessário você obedecer. Aleluia. E essa intimidade de ouvir a voz de Deus, para você saber que aquele caminho que você vai tomar não é certo, é preciso oração, intimidade. Você só adquire isso com intimidade. Aleluia. Eles não retrocediam. E aí vem a pergunta sobre o que aconteceu. A oração foi tão forte, foi com tanta fé, que Pedro saiu daquele lugar. Aleluia. O Senhor me fez recordar a passagem da mulher do povo gentil. Eu estava ali já terminando já, e o Senhor me... Lembra daquela mulher que pediu as migalhas? As migalhas. Ela não era judeia, do povo de Judá. Ela era do povo gentil. E o Senhor, ela suplicou a Jesus para curar sua filha que estava possessa por um demônio. E Jesus lhe disse: quem pode abrir o livro de Mateus, por gentileza, para mim? Livro de Mateus 15. Mateus 15, 26. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aleluia. Aleluia. Pode repetir de novo, pastor? Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aleluia. Glória a Deus. Ela poderia ter desistido naquele momento ao ouvir aquilo de Jesus. Ela poderia ter pego a sua
Maria e saíram fora. Mas não, aquela mulher insistiu. A fé dela foi tamanha que ela permaneceu. E Jesus contemplou o coração daquela mulher. Jesus contemplou o coração dela e respondeu. Porque lá no capítulo 27 diz, ela poderia ter desistido, mas ao invés disso, ele respondeu. Quem pode ler o 27 para mim? Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Aleluia. Jesus não estava afastando aquela mulher de perto dele. Ao contrário, ele estava aproximando. Ele sabia a sua fé. Ele sabia que aquilo que ela estava pedindo era grande. A sua fé era grande. E por sua insistência, sua filha foi curada naquele mesmo dia. Assim tem que ser a nossa oração. Com fé. Quando você for orar, quando você levantar a sua voz para falar com Deus, que não seja uma oração qualquer, mas que seja uma oração com fé. Uma oração sincera ao coração de Deus. Algumas vezes, quando a resposta para as nossas orações não vem logo, presumimos que Deus está dizendo não. Às vezes a gente está orando por alguma coisa, né? E aquilo demora a acontecer, aquilo demora, sabe? O Senhor ele não está dizendo não. Ele só quer que você ponha em prática a tua fé. Para que você persista naquilo que você está pedindo. Para que você exercite a tua fé diante da oração. Às vezes a gente pede, não vê acontecer na hora, desisto. Não quero mais. Não. Jesus não desistiu de nós, mesmo sabendo quem nós éramos, sabia? Quem nós somos. Ele não desiste. Até o último sopro de vida, Ele não desiste de nós. Assim temos que ser com as nossas orações. Se a gente realmente quiser ver o milagre acontecer, temos que buscar, se rasgar, se humilhar diante da presença do Senhor, para que Ele possa agir. Nós estamos com a irmã Francisca, a missionária Francisca, internada lá naquele hospital. Eu não sei e nem posso olhar como é que é a vida espiritual de cada um aqui dentro. Mas, gente, nós precisamos orar e clamar pela vida dela. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É necessário que a igreja levante em oração como um soldado diante do Senhor pela vida dela. Aleluia. E eu creio que ela irá trazer testemunho daquele lugar, que não só ela, mas as pessoas que estão ao lado dela foram curadas também através do clamor da igreja, através da oração da igreja. Aleluia. A igreja precisa orar desta forma. Glória a Deus. Não só pela vida da irmã Francisca, mas pela vida das pessoas que estão necessitadas. Pelas vidas das pessoas que precisam das nossas orações e de serem alcançadas através delas. Algumas vezes, talvez Ele queira que você abale os portões, insista, persista, faça o chão tremer, continue, não pare. Esse é o tipo de oração que prevalece com Deus. A oração na qual colocamos toda a nossa alma, buscando a Deus com um desejo agonizante. Sabe por que muitas de nossas orações não têm poder? Sabe por quê, igreja? Porque não colocamos, porque colocamos pouco os nossos corações dela. O Senhor me mostrou, foi falando ao meu coração. Às vezes que você orou, às vezes que você pediu, o seu coração ele não batia ardendo por essa resposta. O seu coração ele não ardia querendo essa resposta.
É necessário que quando nós estejamos orando, o nosso coração arda pela resposta. O nosso coração bata querendo a resposta. Porque a oração, ela tem efeito. Ela tem poder. Ela pode mudar destinos. Ela pode mudar situações. Porque se ela chegar da forma que tem que chegar no trono do Senhor, Ele automaticamente se inclina para o seu povo e abençoa naquilo que você está pedindo. Então ore pelo que quer que você esteja passando, mas não desista. Essa foi a mensagem que eu trouxe esta noite. Eu poderia ter desenvolvido muito mais, poderia ter falado muito mais. Tem muita coisa aqui. Só que o que Deus quis de mim esta noite, aliás, que o Espírito Santo de Deus quis esta noite, foi isso aqui. Glória a Deus. Foi dizer para a igreja que a igreja precisa abalar os portões celestiais com as suas orações. Aleluia. Se a igreja se preocupar mais em atingir os objetivos celestiais do que se preocupar com coisas vãs, nós iremos obter respostas dos altos céus. Aleluia. O Senhor responderá ao clamor de uma igreja que ora. Aquilo que era impossível na vida de Pedro, que estava preso, encarcerado,